Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Rodrigo Coelho e no vídeo de hoje vamos continuar o nosso debate a respeito da governança pública. O objetivo é ter agora uma visão a respeito do Decreto 9.203 de 2017, que dispõe sobre a política de governança da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. Mas hoje é daqueles vídeos de análise e leitura de legislação. Mesmo essa leitura vai ser dividida, hein? Hoje a gente vai falar dos primeiros 5 artigos do decreto, que são artigos mais conceituais, né? E aí a gente vai voltar aqui para aquele primeiro vídeo, o primeiro vídeo anterior a esse, na sequência dessa playlist, que fala do conceito de governança, das motivações que levaram ao seu surgimento, né? Então, eu vou tentar fazer a análise dessa leitura a partir desses conceitos. E depois vocês avisem no comentário se deu certo, ok? Bom, depois da vinheta, a gente começa a leitura. Começamos essa análise destacando que os primeiros 5 artigos do decreto são artigos que definem conceitos, princípios, diretrizes, mecanismos de governança. Veja que essas são questões que têm um amplo cunho conceitual e não operacional. Aí depois a gente vai fazer um outro vídeo onde a gente vai destacar os aspectos operacionais desse decreto, ok? Bom, uma das chatices de ler legislação é que muitas vezes elas fazem referência a outras legislações. E para entender verdadeiramente o que elas querem dizer, você precisa ficar indo e vindo para outra legislação, para outro inciso, artigo. Esse não é um problema grave do decreto 9.203, mas ele começa com a seguinte frase: o presidente da República, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 84, caput, inciso 6º, a linha A da Constituição. E aí a questão é: quais são essas atribuições? Que atribuição é essa que foi conferida pelo artigo 84, caput, inciso 6º, a linha A da Constituição? Então, precisamos ir lá para descobrir que essa linha permite que, por decreto, o presidente da República disponha sobre organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar em aumento de despesas ou criação ou extinção de órgãos públicos. Então, já nessa primeira fase, está indicado aqui que tudo que esse decreto vai tratar vai interferir na organização e funcionamento da administração federal, mas não vai necessariamente, não, de jeito nenhum, não vai implicar em aumento de despesa e nem em criação ou extinção de órgãos públicos. Trata-se apenas de uma reorganização da forma de trabalho que existe. E daí começa o mesmo decreto com o primeiro artigo falando do objetivo do decreto, não o objetivo da governança. Diz o artigo 1º, esse decreto dispõe sobre política de governança da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. E aí temos o artigo 2º, que traz 4 definições que balizam o conteúdo da legislação. A primeira tem muita confusão aí para a gente discutir, ela é mais complicada, então vamos comentar da última para a primeira, ok? Começando com a definição de gestão de risco. É o processo de natureza permanente estabelecido, direcionado e monitorado pela alta administração, que está definido a seguir, né, ou antes, né, mas a seguir na minha exposição. Então, é um processo de natureza permanente que contempla atividades de identificar, avaliar e gerenciar potenciais eventos que possam afetar a organização, destinado a fornecer segurança razoável quanto à realização, quanto ao alcance dos objetivos. Então, essa aí é uma definição que bate muito com a ideia que é exposta, por exemplo, no PMBOK, aquele livro que traça os principais processos de elaboração e gestão de projetos. Né? Existem vários eventos que, caso ocorram, podem interferir no projeto, né? Nem todos os eventos têm o mesmo peso. Alguns é muito difícil que ocorram, outros são mais frequentes.
Alguns, quando ocorrem, impactam muito de leve, outros têm um impacto muito pesado. Então, para a gente conseguir estabelecer uma forma de você pensar como lidar com essa multiplicidade de possíveis eventos, você tem que ter ações de gestão de risco, né? Para evitar que você esteja despreparado caso algum desses contratempos ocorram. Outra definição que nós temos é alta administração. O que é alta administração? Está lá, definido lá. Né? São ministros de estados, ocupantes de cargos, o DAS-6, presidentes e diretores de autarquia e por aí vai. Mas eu conheço alguém que fala que é da alta administração, mas tem um DAS-5. Então, essa pessoa ela não é da alta administração. É um burocrata de médio escalão. Ah, mas então, putz, só presidente e diretor de autarquia e o superintendente. Então, não é. Pela lei, esse cargo não é considerado. Né? A definição é essa e nós temos que trabalhar agora a partir dessa definição que já foi dada. Outra questão que está lá nesse artigo é a de valor público, definido como os produtos e resultados gerados, preservados ou entregues pelas atividades de uma organização que os produtos e resultados representem respostas efetivas e úteis às necessidades ou às demandas de interesse público e modifiquem aspectos do conjunto da sociedade ou de algum grupo específico reconhecidos como destinatários legítimos de bens e serviços públicos. Ok, então isso aí é o valor público. Agora, eu quero destacar nessa definição que ela fala de respostas efetivas dadas por uma organização. Assim, de forma bem genérica. Alguém pode argumentar que essas regras valem para administração direta, autarquia e fundação, ou seja, três tipos diferentes, três tipos jurídicos diferentes de organização do governo federal. Então, por isso que ficou genérico. Tá, mas ele não fala de organização federal, não fala nem de organização pública. E aí eu volto porque a gente viu no nosso vídeo a respeito do conceito de governança, né, que, segundo a definição do Banco Mundial, passa por uma articulação de atores estatais e não estatais. Ou uma articulação de governos, empresas e sociedades civis, conforme a definição dada pela ONU. Então, vale destacar que essa definição de valor público a respeito de produtos e resultados entregues por atividades de uma organização pode também estar subentendido que sejam outras organizações de caráter não estatal, o que estaria totalmente de acordo com as definições já apontadas no outro vídeo. Agora, a grande questão que a gente precisa discutir nesse segundo parágrafo, nesse segundo artigo, é o conceito de governança pública, né? Então, esse decreto ele vai entender esse conceito como o conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a gestão com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade. Então, novamente, vamos voltar para o vídeo anterior, né, de conceituação de governança. A gente mencionou lá que a definição da política, que é a implementação da política, tudo isso, né, esses dois aspectos estavam abarcados na definição de governança, que poderia haver regras formais e informais, em que atores estatais e não estatais atuassem de forma cooperativa na definição e na implementação da política. Ok. Agora, essa definição que a gente tem aqui no decreto, ela é muito restritiva. É claro, a gente não vai esperar que o decreto ele só vai tratar dos mecanismos formais. Ele vai deixar os mecanismos informais fora da legislação, porque a definição de formalidade já passa por estar previsto em lei. Mas aqui a gente não tem nada referente à definição das políticas de uma forma mais ampla. A gente não tem aqui nada referente, exceto aquela indireta na definição de valores públicos, mas não tem nada aqui referente à articulação de atores não estatais. Né? E mesmo quando ele fala de implantação e implementação de políticas públicas, a visão que ele traz é totalmente ligado ao monitoramento e acompanhamento de ações exclusivamente. Veja, não é que essa definição ela é alguma coisa sem propósito, não é isso.
Pela definição, você tem um conjunto de mecanismos de avaliação e monitoramento que vai nos ajudar a estar acompanhando as ações se elas seguem o que foi definido, as direções que foram definidas. Isso é importante, né? Mas está faltando muita coisa em relação ao que a gente viu no nosso vídeo que foi publicado ontem. Essa direção que foi definida, quem foi que definiu? Foi só o governo? E outras formas de implementação, elas também estão previstas aqui ou não? Apenas o monitoramento e o acompanhamento? Bom, mas tudo bem. Agora, a gente precisa ficar com essa crítica na cabeça que eu estou fazendo aqui, mas vamos continuar a leitura do texto, porque não importa verdadeiramente o que pensa o Banco Mundial, a ONU, ou mesmo o que eu penso, né? A definição é essa que está dada no segundo artigo do decreto. É ela que vale. Ok, avançamos então para o terceiro artigo com os princípios da governança pública. São eles capacidade de resposta, e aqui podemos pensar naquela parte da nossa discussão que une atores governamentais e não governamentais. Então, alguém precisa formular uma demanda, alguém precisa formular uma pergunta para que o governo dê a sua resposta. Então, teoricamente, pode ser uma organização da sociedade civil que vai catalisar esse questionamento. Mas veja que atores não estatais, sociedade civil, empresas, fornecedores, eles não aparecem explicitamente nomeados no decreto, né? Eles aparecem implicitamente. Um outro princípio é o da integridade, que significa que o governo deve agir segundo os mesmos padrões, né? Os mesmos princípios, as mesmas diretrizes. E o governo deve ser inteiro, deve agir de forma integral. Terceiro princípio, confiabilidade. E esse ponto é interessante, porque os autores precisam de uma confiança mútua se a gente está pensando em como é que vamos organizar esses diversos atores para uma colaboração. Melhoria regulatória também é um princípio, e aqui entramos num dos pontos básicos da teoria da agência, né? O governo ele não está intervindo diretamente, né, num determinado setor, mas ele estabelece os limites através de um aparato regulador para que os atores privados que estão buscando o seu interesse de lucro, mas eles são obrigados, por causa da regulação, a considerar também o interesse da sociedade, né? Então, um dos princípios é que você sempre vai estar buscando melhorar essa regulação de tal forma que você consiga valorizar a ação desses atores privados e valorizar o interesse da sociedade frente à ação desses atores privados. E, por fim, a gente tem dois princípios que são muito próximos, não são a mesma coisa, mas são muito próximos: a prestação de contas e responsabilidade e a transparência. Dois aspectos importantes para o acompanhamento, monitoramento e avaliação das ações governamentais. Então, vamos repetir. Para o decreto, a governança é avaliar, direcionar e monitorar a gestão. E, para isso, prestação de contas, transparência, confiabilidade são fundamentais. Capacidade de resposta e integridade são elementos importantes, inclusive, para a gente ter essa confiabilidade nas ações governamentais. E a melhoria regulatória tem relação com um conceito ampliado de governança, vamos dizer assim, mais ampliado do que consta no nosso decreto, né? Mas que a gente já discutiu. E o artigo 4º traz as diretrizes. Mas antes, vamos pensar o que poderia diferenciar princípio, que eu acabei de comentar aqui no artigo 3º, e diretriz, que vamos ver a seguir. Os princípios são posições básicas, são conceitos básicos sobre os quais você vai estruturar toda a política de governança, aqui no caso, né? Então, a governança pública ela vai ser construída tendo por base aqueles 6 conceitos: capacidade de resposta, integridade, melhoria regulatória, transparência, com prestação de contas e responsabilidade, confiabilidade. Agora, outra coisa são as diretrizes. Diretrizes são orientações, são rumos, guias, caminhos, né? Então, você pode alcançar um objetivo por diversos caminhos. E as diretrizes vão estabelecer qual é o caminho ou quais caminhos devem ser seguidos. Agora, é claro que as diretrizes ou as orientações, né, elas são definidas também tendo por base os princípios, né? Não é, são coisas que vão se encadeando.
Então, vamos discutir as 11 diretrizes do artigo 4º, juntando os tópicos a partir de análise de conceitos dos princípios que constam no artigo 3º. Então, o primeiro princípio mencionado no artigo 3º é a capacidade de resposta. E quando a gente vai para o artigo 4º, a gente pode pensar que o inciso 1, direcionar ações para a busca de resultados para a sociedade, encontrando soluções tempestivas e inovadoras para lidar com a limitação de recursos e com as mudanças de prioridade. E o inciso 7, avaliar as propostas de criação, expansão ou aperfeiçoamento de políticas públicas e de concessão de incentivos fiscais e aferir, sempre que possível, seus custos e benefícios. Esses dois incisos se relacionam com capacidade de resposta. E veja que o inciso 7 ainda fala da relação de custos e benefícios, que no nosso vídeo de ontem, né, a respeito do conceito de governança, nós mencionamos essa preocupação a partir da experiência alemã do texto do Kissler e de um outro autor que agora me falta. O segundo princípio, já vimos, é a integridade. E eu creio que vários incisos se relacionam com o conceito de integridade. Eu estou falando do inciso 4º, articular instituições e coordenar processos para melhorar a integração entre os diferentes níveis e esferas do setor público, com vistas a gerar, preservar e integrar valor público. Né? Então, você tem diversas esferas de governo, você tem diversas instituições e você precisa articular tudo isso para ter integridade. Também tem o inciso 5º, né? Incorporar padrões elevados de conduta pela alta administração para orientar o comportamento dos agentes públicos em consonância com funções e atribuições de seus órgãos e suas entidades, ou seja, que toda a alta administração tenha o mesmo padrão de conduta ética, então, novamente, integridade. Né? E o inciso 6º, de implementar controles internos fundamentados na gestão de risco, que privilegiará ações estratégicas de prevenção antes de processos sancionadores. Ou seja, você tem que difundir controles para evitar que os riscos aconteçam mais do que punir depois que eles acontecem. Isso também, se você espalha para toda a administração pública federal, você garante a integridade dessa administração pública. E, por fim, tem o inciso 10º, né? Definir formalmente as funções, as competências e as responsabilidades das estruturas e dos arranjos institucionais. Ou seja, a gente coloca muito claramente os papéis, evitando sobreposição, estimulando a integração entre esses papéis, de tal forma, novamente, a manter a integridade. O terceiro princípio é a confiabilidade. E aí, olha só, eu vou falar agora uma série de orientações e vamos ver que todas elas foram construídas pensando que a política precisa se basear numa confiabilidade. Eu estou falando aqui do inciso 8º, manter o processo decisório orientado pelas evidências, pela conformidade legal, pela qualidade regulatória, pela desburocratização, pelo apoio e participação da sociedade, e do inciso 9º, editar e revisar atos normativos, pautando-se pelas boas práticas regulatórias e pela legitimidade, estabilidade, coerência do ordenamento jurídico e realizando consultas públicas sempre que conveniente. Agora, veja só. A gente poderia dizer que também o inciso 8º tem por base a ideia de capacidade de resposta. Né? Não é isso? Já que você está falando ali de tomada de decisão, de processo decisório. Isso é capacidade de resposta. Mas como é que vai se dar esta capacidade de resposta? Você tem várias maneiras de dar uma capacidade de resposta. Qual é que você vai seguir? Então, você vai seguir aquela que tem a conformidade legal, qualidade burocrática, etc, etc, etc. Né? Também pode pensar que o inciso 9º tem relação com o próximo princípio que a gente vai discutir, melhoria regulatória. Na medida em que ele começa falando claramente que quando você vai revisar os atos normativos, você tem que se pautar pelas boas práticas regulatórias. Ok, mas eu creio que a ênfase que a gente tem ali não é em garantir que a gente não vai ter mudanças bruscas, tiradas sei lá de onde.
né? Você precisa ter estabilidade, você precisa ter coerência, você precisa ter legitimidade. Se possível, contar com participação social. Enfim, vamos confiar que as regras elas não vão mudar de uma hora para outra, né? Agora, é importante a gente falar isso porque a gente vai precisar entender que a diretriz ela não tem uma relação exclusiva com apenas um princípio, né? Esses exemplos aqui que eu trouxe mostram que vários princípios podem estar na base de uma única diretriz. Mas voltando então, o quarto princípio é o de melhoria regulatória, e além do já mencionado inciso nono, né, eu destaco aqui o inciso segundo, promover a simplificação administrativa, a modernização da gestão pública e a integração dos serviços públicos, especialmente aqueles prestados por meio eletrônico. Então, você veja novamente, o princípio de melhoria regulatória, como você vai, na hora que você vai executá-lo, como é que você vai executar e concretizar esse princípio? Pelo caminho da simplificação administrativa, da modernização, da integração dos serviços públicos e por aí vai. Quinto princípio é o da prestação de contas e responsabilidade, e aqui eu destaco o inciso terceiro, de monitorar o desempenho e avaliar a concepção, a implementação e os resultados das políticas das ações prioritárias, para assegurar que as diretrizes estratégicas estejam sendo observadas. Você concorda que esse inciso tem a ver com esse princípio? E, por fim, temos a transparência, e o último inciso do artigo 4º diz que deve-se promover a comunicação aberta, voluntária e transparente das atividades e dos resultados da organização, de maneira a fortalecer o acesso público à informação. Então, claramente, como você deve viabilizar a ideia de transparência é por esse caminho. Mas, novamente, eu reforço, eu fiz aqui uma associação de princípios com diretrizes que não esgotam o assunto, porque uma diretriz pode estar ancorada em mais de um princípio. Então, além disso que eu fiz, seria muito interessante quando vocês lerem essa parte do decreto, vocês refletirem se ele não poderia também ter ligação com um ou outro princípio que está lá no artigo 3º. Bom, e por fim vamos falar do artigo 5º, que são os mecanismos para o exercício da governança pública. E aqui a gente vai ver que são 3 mecanismos que estão previstos na definição de governança pública que está lá no artigo 2º. Né? Então, os mecanismos são a liderança, a estratégia e o controle. A liderança vai compreender um conjunto de práticas de natureza humana e comportamental exercida nos principais cargos de organização para assegurar a existência de condições mínimas para o exercício de uma boa governança, e essas práticas de natureza humana e comportamental são integridade, competência, responsabilidade e motivação. A estratégia compreende a definição de diretrizes, objetivos, planos e ações, além de critérios de priorização e alinhamento entre organizações e partes interessadas. Então, veja, novamente aparece aqui os stakeholders, que podem ser atores não estatais, podem ser organizações da sociedade civil, podem ser empresas privadas. Então, a gente precisa ter critérios de priorização e alinhamento entre organizações e partes interessadas para que os serviços e produtos de responsabilidade da organização alcancem o resultado pretendido. E, por fim, controle, que compreende processos estruturados para mitigar os possíveis riscos com vista ao alcance dos objetivos institucionais e para garantir a execução ordenada, ética, econômica, eficiente e eficaz das atividades de organização com preservação da legalidade, da economicidade e no dispêndio de recursos públicos. Ou seja, o que nós temos para lidar com a governança pública são gestores que sejam capazes de exercer a liderança e, assim, orientar e motivar os seus liderados. A gente precisa ter uma estratégia que dê o norte, né? A gente está sempre avaliando para ver se a gente não está se perdendo em relação às diretrizes, aos objetivos. Então, esses objetivos precisam estar claros. Agora, veja que nós não temos aqui mecanismos de como são definidos
essa estratégia, como são definidos esses objetivos, esses planos. E, por fim, o controle, que é a base do conceito de gestão pública, né? Então, você vai ter diversos mecanismos de monitoramento, de avaliação, né, que vai estar atentando principalmente a possíveis riscos de você se perder na busca da sua estratégia. Bom, nosso vídeo já está muito longo, né? E esses 5 primeiros artigos, eles têm um caráter mais conceitual. Então, eu vou encerrar por aqui. Eu agradeço a atenção de todos e de todas. Lembro que o link para o decreto está na descrição do vídeo e sugiro fortemente que vocês acessem o decreto e leiam e reflitam sobre o que eu falei aqui, pensem nas possíveis interpretações diferentes, comparem o que eu disse com o vídeo a respeito do conceito de governança, porque ver um vídeo no YouTube não é estudar. Vocês precisam ler com os próprios olhos e com a própria cabeça de vocês, para que vocês verdadeiramente entendam o conteúdo que a gente está tratando aqui. Então, novamente, agradeço a atenção de todos e todas e bons estudos.